Quero dizer que tem coisa pior do que ser colorado. De pronto, já passo a palavra para o professor Agostinho tecer as suas observações. Acho que ele quis dizer que os gremistas são piores. Eu acho. Boa noite, pessoal. Bem, a ideia é que nós tenhamos, então, por volta de 20 minutos, professor Cleide, para fazer a explanação. Mais ou menos isso? 20 minutinhos, cara. No máximo. Tá bem, já tenho aqui No máximo. Clóvis, 20. Então vamos deixar de lado as considerações, né? Só agradecendo a participação de vocês. E vou tentar colocar então algumas ideias dentro deste tema que eu pretendo abordar, que é exatamente a questão do consumo, do consumismo e do meio ambiente. A primeira ideia, quando se fala em consumo, e meio ambiente especificamente, é se estabelecer uma relação entre a possibilidade de dano ao meio ambiente e o consumo, certo? Essa é a relação que eu pretendo fazer. Só que, para chegar a esse contexto, eu gostaria de fazer um adendo inicial para mostrar exatamente no que eu estou falando e qual é o parâmetro desta fala: consumo. Consumir, todos os seres consomem. Essa é a ideia. Então, se os animais consomem, se o homem consome, tá? O dano ao meio ambiente eu não teria como tirar. Tá? Essa é a ideia. Muito bem. Neste momento, eu estou relacionando consumo com necessidade de sobrevivência. E nesse aspecto, qualquer ser vivo precisa consumir para sobreviver. Tá? Este é o ponto fundamental da questão do consumo. E quando eu falo neste tipo de consumo vinculado à necessidade, eu nada tenho a dizer frente aos danos ambientais. Porque se o animal ou o ser humano, ele precisa consumir para sobreviver, bem, danos ambientais vão ser causados. E não tem como eu minimizar ou fazer qualquer operação que possa me deixar de lado esses danos. Mas então, qual é a ideia do consumo que nós poderemos trabalhar dentro do meio ambiente para minimizar as questões que envolvem os danos provocados a ele? Aí eu entro numa outra faixa que eu estou trabalhando, que é consumo e desejo. Consumo e desejo. Eu saio especificamente da necessidade para ir atrás de um outro elemento que é criado única e exclusivamente pelo ser humano, que é o desejo. Então eu estou separando, estou estabelecendo essas categorias, né, e delimitando exatamente o perfil do estudo que nós estamos fazendo, tá, para deixar isso bem claro. O que é necessidade, eu não tenho como mexer. Agora, o que é desejo? Bom, aí sim, consumir por desejo. E aí, a ideia de desejo que eu quero trazer para vocês é uma ideia de um elemento criado. Eu crio o desejo. Então, necessidade é uma coisa. Agora, quando eu posso ter necessidade, por exemplo, de ter um celular. Tá? Eu preciso estabelecer também um outro parâmetro, porque a ideia de necessidade trabalhada, por exemplo, na esfera psicológica, ela me diz que eu tenho certas necessidades que foram criadas em mim. Eu posso ter essas necessidades. Tá? Então eu necessito hoje do celular. Ninguém vive, entre aspas, sem o celular, certo? Muito bem, beleza? Quando eu vou para a questão em que eu troco de celular a cada 3 ou 6 meses,
eu saio da ideia de necessidade, eu estou extrapolando e eu estou simplesmente jogando em mim um desejo de mostrar alguma coisa. E é esse desejo especificamente que começa a complicar a questão do consumo e a sua relação com o meio ambiente. Certo? Então, os primeiros parâmetros. Primeira ideia que eu queria colocar para vocês, para nós discutirmos mais tarde. Uma coisa consumo necessidade, outra coisa consumo desejo. Outro elemento que eu quero trazer para vocês, para discutir, é a questão de que o consumidor é culpado pelos danos ambientais. Perfeito? Essa é uma ideia, se passa muito. Tanto é que eles dizem para nós o seguinte: você tem que reduzir o consumo, você tem que escolher determinados elementos que não degradam o meio ambiente, você tem isso e você tem com aquilo. Eu digo que não. O consumidor não é culpado. Tá? Por que o consumidor não é culpado? Nós só vemos o consumidor culpado quando nós não analisamos, a produção, e não vemos o dano causado pela produção. Nós não olhamos isso. Segundo, nós não olhamos a questão do mercado, estabelecendo a relação mercadológica e, a partir daí, a própria questão do marketing. Eu não vejo a forma de vida criada pela modernidade e os desejos que são criados em mim a partir dessa modernidade. Então, claro, o consumidor sempre vai ser culpado. E se trabalha muito a questão do livre-arbítrio, que é uma questão até trabalhada muito no judiciário. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Conversa fiada. Gente, a ideia de livre-arbítrio é uma questão religiosa basicamente introduzida para ver se você vai para o inferno ou vai para o céu. Agora, quando se fala em sociedade, falar em livre-arbítrio é muito complicado. O que é esse livre-arbítrio? Que escolha eu tenho? Muito bem, vamos todos nós escolher agora consumir produtos orgânicos. Perfeito? E vamos consumir produtos orgânicos. Imaginaram as dificuldades que vocês têm para esse consumo? E aonde você vai encontrar? Como algumas pessoas resolvem fazer esse consumo, ainda é possível. Agora, se nós realmente fôssemos para isso, basta pedir para o pessoal, por exemplo, que não come carne, para ver a dificuldade que eles têm desse enfrentamento, não na decisão especificamente, mas em conseguir alimentos, ir atrás, fazer uma série de ir atrás desses produtos que ele tem que substituir pela carne. Todas essas coisas são altamente complicadas. Tá? É aí que eu entro na questão do livre-arbítrio. Então, nem sempre é problema. Além disso, eu trabalho nessa questão sobre a heteronomia social. E a heteronomia social, ela me diz, basicamente, que existe uma pressão social sobre o indivíduo que coloca na cabeça dele uma série de escolhas que ele faz e pensa fazer e pensa ter livre-arbítrio. Ele pensa que ele escolhe, só que ele não escolhe. Que ele não escolhe, é isso que nós temos que notar. Nós jogamos um jogo já jogado dentro da sociedade. Então, nota o seguinte: hoje nós estamos no inverno e estamos comprando roupa. Pessoal, o mercado já sabe que roupa nós vamos utilizar no próximo inverno. E nós achamos que lá no próximo inverno de 2017 nós vamos escolher a roupa. Não vamos escolher. Eles vão colocar o que nós temos. Se eu troco de celular a cada 6 meses, por que eu troco? Esta que é a questão. Eu troco porque há sobre mim uma pressão acentuada
que faz com que eu troque porque eu preciso demonstrar uma posição social na troca do celular, do carro, da roupa que eu uso. Eu não posso ir, vou falar das meninas agora, elas não podem ir em 2 fins de semana, né, em festas, né, com o mesmo vestido, com o mesmo sapato. Imagina, que daí você bota no Facebook, esse fim de semana você saiu com essa jaqueta vermelha aqui, né? Aí no próximo fim de semana, né, nós homens ainda nos, né, garantimos um pouquinho. Mas imagina ela colocar de 2 festas que ela foi no Facebook a mesma roupa. O que é isso? Tá? Uma destruição da própria individualidade da pessoa para assumir essa conotação social e em cima dessa conotação social, né, todo o contexto de consumo. Bom, a partir daí, gente, os autores, alguns que vocês conhecem, já falam em sociedade hiperconsumista, tá? Né, um autor que vocês, né, têm contato, por exemplo, Zygmunt Bauman, né, que fala em modernidade líquida, em sociedade líquida, ou seja, uma sociedade que avança, que quer mudar, que vê tudo especificamente o novo. Só que a grande questão é, como eu já coloquei, eu acredito, né, às vezes a gente coloca no lado, não sai bem, mas até nas aulas do mestrado, né, eu venho colocando que hoje não nos importa vender o produto. O que nos importa, basicamente, é a velocidade que esse produto vai para o lixo. Ora, quando ele vai para o lixo, ele cria problemas ambientais, certo? Essa é a ideia. Quando eu produzo, e eu nunca olho isso, eu crio problemas ambientais, tá? Essas são as questões. Quanto mais eu consumo, mais problemas ambientais eu crio. E a ideia básica é o seguinte: o consumo, agora então, consumismo, utilizando essa palavra, é o problema para o meio ambiente. Por quê? O consumo precisa de energia. Não existe energia limpa, gente. Tá? Se fala em energia limpa, energia eólica é limpa. Vocês olharam como é que foi produzida aquelas pás dos cataventos e coisa assim? E qual o impacto ambiental que foi dado para produzir aquelas pás, para dizer que isso aqui é energia limpa? Eu estava vendo uma reportagem, o cara me disse o seguinte: olha, só existe uma forma de nós termos um produto limpo. Né? Ele diz o seguinte, porque agora as nossas empresas estão trabalhando com os elementos termoacústicos, ou seja, nós vamos fazer com que as casas sejam térmicas. Isso sim que é energia limpa. É uma maravilha, né? Só que o interessante da discussão aqui não é colocado. Eu quero saber o que ele vai colocar para fazer aquele aspecto térmico, onde ele tirou e qual é o impacto ambiental que aquele produto, que eu não sei qual é, eu acabei de ver isso hoje de manhã, né, vai produzir ao meio ambiente. Nós não temos como, nós vamos realmente sempre fazer impactos ao meio ambiente. E é isso que nós temos que repensar. A nossa sociedade é a sociedade, e eu estou falando aqui de sociedade moderna. A sociedade moderna, indiscutivelmente, é a única sociedade criada pelo homem, né, em toda a sua história. Criada em toda a sua história, que é capaz de destruir a humanidade. Né? E aí eu entro com o Beck. Né? Eu estou trabalhando basicamente aqui com 4 autores, tá? O Ulrich Beck, esqueci de falar no início, né? Com a Sociedade do Risco, o Anthony Giddens, com A Consequência da Modernidade, Harold Wessler, que o livro dele é Guerras Climáticas, porque mataremos e morreremos no século XXI, e o próprio Bauman, tá? Com Vida para Consumo. Então, estou trabalhando basicamente em cima de algumas ideias que esse pessoal tem colocado. Tá? Esses elementos que todos esses autores colocam
por exemplo, partindo da ideia do Beck, essa ideia do risco especificamente, só vou pegar isso aí para não discutir a teoria dele, a teoria do risco, né, em nível global até, ela é interessante porque, num primeiro momento, o que eu vejo? Eu vejo a possibilidade de destruição. Quando eu preciso fazer energia, e essa energia é uma energia atômica, e ela é capaz, né, e aí você tem os casos, né, de Chernobyl, você tem do Japão agora, né? Ou seja, vocês imaginam que, e o que eu faço com essa energia? Com essa energia eu utilizo para gerar produtos, para aspecto consumo e para a vida em geral. Vocês imaginam que o que tanto Chernobyl quanto esse problema no Japão ficou restrito ao Japão? Claro que não. Claro, nós estamos numa sala, numa universidade, e nós sabemos que o mundo inteiro foi de certa forma, contaminado por isso. Né? Cai chuva ácida em São Paulo. Engraçado. De onde é que vem isso? Estudos do Chile. Isso me demonstra o seguinte, gente, que essa é a globalização do risco. Essa é a globalização. As minas de cobre do Chile, né, produzem elementos que contaminam o meio ambiente, esses elementos sobem para a estratosfera e vão cair em São Paulo. Ou seja, não tem fronteira. Essa é a ideia. E quando eu falo em consumo, e se você voltar para a ideia específica da produção, é nisso que eu estou tentando bater bastante, por isso que eu digo que o consumidor não é tão culpado quanto se imagina, né? Porque a gente está trabalhando bastante com essa questão que envolve a produção, é aí que está o problema. É aí que está o problema. O outro dia eu disse, até depois todo mundo me gozou, né? Eu disse o seguinte, a minha aliança, né? Ou seja, um par de aliança, qual é o impacto ambiental? Todo mundo gozou comigo, né? Que eu estava arrumando um jeito de botar fora a aliança. Mas isso foi o que eles disseram. Mas um par de aliança causa um impacto, vocês não vão ter ideia, mas de 15 toneladas de rejeitos no meio ambiente. Gente, imagina o ouro que está aí. Tá? É que quando a gente pensa no ouro, a gente sempre pensa no ouro daquele carinha lá com aquela... não me lembro o nome, bateia, isso, lá no Rio e tal. Aquele cara já está poluindo, porque ele está usando mercúrio ali, tá? Que ninguém está vendo, mas é aquela poluição superficial. Não, eu estou falando o seguinte, vai catar ouro nas minas, onde realmente você cava, você destrói, né? Ali as coisas são mais complicadas. E a partir daí tudo isso, né, gente? Então, para finalizar, né, já que está o meu tempo, né, algumas coisas que eu quero deixar assim para a gente discutir. A primeira ideia é a questão então da necessidade, tá, e do consumo, que acho que a gente não tem que trabalhar muito com isso, porque realmente se tem necessidade, né, tem que ser feito. Mas depois eu tenho a questão do desejo, especificamente, da sociedade moderna que cria todo esse desejo de consumir e por isso me leva ao consumismo e ao hiperconsumo. A questão que envolve a produção desses bens e não só especificamente do consumo, né, lá na cadeia final de destruição do bem. Claro, esse bem vai pro lixo, danifica o meio ambiente, mas também tem a questão que envolve a produção. Terceiro, a questão especificamente do desejo, do marketing, que eu não consegui falar muito, não gostaria de ter mais tempo para falar, do desejo do marketing e da forma com que isso é colocado dentro dessa nova sociedade. Na realidade, né, o que isso coloca? Isso coloca basicamente o seguinte, que nós deixamos de ser cidadãos, gente, para ser consumidores. E isso é uma coisa que me incomoda. Cidadão é uma coisa, consumidor é outra coisa. Tá? E tem autores aí que fazem uma confusão desgraçada. Tá? Alguns dizem o seguinte, que eu só sou cidadão se eu consumo. Na realidade, não. Consumir é um elemento.
Agora, ser cidadão são outros elementos. Então, eu não posso ser tratado como o mercado me trata, de um simples consumidor. No momento que eu assumo isso, existe uma destruição total da individualidade enquanto sujeito na própria humanidade. Eu passo a ser simplesmente consumidor e deixo de ser sujeito, e deixo de ser partícipe, deixo de ser ator para ser sujeito, consumidor. E é isso que eu preciso, né, trabalhar e tentar destruir dentro disso, discutindo com vocês aqui, que eu tenho certeza que vão me ajudar nesse ponto final. 54 segundos. A mais. Muito obrigado, professor Agostinho. Passamos agora para o professor Clóvis tecer as suas observações. Só um pouquinho, deixa eu zerar o cronômetro. Isso, quero ver aqui bater nessa. Ok, tá rolando, então tem que correr. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Né? Como já foi colocado, esse é um modelo um pouco diferente de evento que a gente está experimentando, de certa forma, né? Que são debates rápidos, né? Debates curtos, onde a gente mais pontua algumas ideias do que propriamente faz uma palestra ou conferência, não é nada pretensioso assim. Então, só alguns comentários dentro desse tema, tentando encaixar, né? E depois eu espero que vocês façam sua participação também. Nessa discussão que o professor Agostinho iniciou sobre as consequências ambientais das relações de consumo, eu queria colocar um outro elemento, não é um assunto diferente, é mais uma outra ótica, né? Que me parece complementar e tem a ver com o meu interesse momentâneo, assim, aquilo que eu tenho pesquisado e pensado, né? Vai parecer um pouco arbitrário, como o tempo é curto, do que dar uns saltos muito grandes. Eu também não preparei isso, então acho que uma ideia central dá para colocar. Eu queria colocar o elemento da posição do Brasil, né, a questão da soberania, a posição do Brasil nesse contexto, nessa sociedade de hiperconsumo, trazer de novo aquela discussão já antiga da soberania, né? Que é uma discussão que pressupõe uma determinada concepção de economia política e de ecologia política, né? E a reflexão que eu quero colocar é o seguinte: vamos fazer uma volta e retornar para a questão do consumo. Esse hiperconsumo, que é uma incitação a um consumo insustentável e meio doentio, digamos assim, porque a gente não discute como consumir, quanto consumir, de que maneira consumir, para que consumir. Tudo vem como uma espécie de imposição, um turbilhão, né, onde nós parece que temos que rezar a missa, né? Temos que fazer também cada um o nosso papel enquanto crentes da sociedade de consumo, né? Isso, numa determinada concepção de economia política, não é por acaso. É porque eu tenho um sistema produtivo que precisa gerar consumo para escoar a produção, que é a questão da sociedade capitalista. Mas não é capitalismo aqui enquanto direitos individuais, enquanto livre mercado, enquanto qualquer outra coisa. Estamos falando de capitalismo numa concepção bem precisa, que é uma sociedade pautada na alta concentração de capital, que deve se mover num ciclo de reprodução expandida. Ele deve sempre ser aplicado em oportunidades de investimento lucrativo, sempre de maneira mais rápida e sempre num volume maior, e sempre de maneira mais concentrada. Então, é disso especificamente que nós estamos falando, para não ideologizar o discurso. Bom, nessa sociedade que faz, mundial, global, que faz basicamente isso, e que precisa, para encontrar essas oportunidades de investimento lucrativo para o capital altamente concentrado, nós temos uma determinada hierarquia. Nós temos duas ordens de poder: o poder econômico, global, transnacional, e um poder político, né, relacionado à soberania dos estados, à instituição, à institucionalidade,
que é a base sobre a qual esse circuito econômico se dá. Então, são dois circuitos complementares e que têm uma relação bem sofisticada e complexa entre eles. Nesse circuito, nós temos uma espécie de hierarquia, né? Uma atividade extrativista, por exemplo, tem um valor agregado baixíssimo, né? Portanto, gera pouca renda do ponto de vista econômico. E aí nós vamos subindo, nós temos atividades vinculadas, né, associadas à primeira Revolução Industrial, à segunda Revolução Industrial, à terceira Revolução Industrial, que é a tecnológica. Né? E nós temos ainda uma ordem de poder, digamos, financeiro, que está acima do sistema produtivo, de certa forma, de certa maneira o controla. Né? Então nós temos esta situação. Temos uma espécie de pirâmide, né? Quem controla os movimentos financeiros tem mais poder. Quem detém, indo para o plano do capital produtivo, quem detém conhecimento, quem detém domínio tecnológico, né, são os países desenvolvidos e que exercem uma espécie de domínio tanto econômico quanto geopolítico sobre os demais. Né? E como é que está o Brasil nessa competição global, digamos assim? Né? Nós praticamente só temos atividades extrativistas ou atividades agroindustriais o que representa, no nosso caso, uma economia dependente. Né? Nós temos alguma indústria, uma indústria de porte médio, que não é nada tecnológica, que é uma indústria com baixíssimo grau de tecnologia e que é desenvolvida basicamente ou por empresas estatais ou por empresas estrangeiras. Né? Vou chegar na questão ambiental. Eu trouxe só alguns dados, a única coisa que eu consegui pegar de mais factível, para vocês não dizerem que é delírio ideológico, qualquer coisa assim. Eu peguei os dados do comércio exterior de 2012, não achei mais recente, mas acho que serve. Tá? Então nós temos os saldos superavitários, né? Aquilo que o Brasil exporta mais do que importa, e os dados deficitários, aquilo que o Brasil importa mais do que exporta. O que nós exportamos? Minério de ferro, 24 bilhões. Soja, 17 bilhões. Açúcar, 10 bilhões. Minério de ferro aglomerado, 7 bilhões. Óleo bruto de petróleo, 6,8. Bagaço de soja, 6,2 bilhões. Café em grão, nada disso processado, sem nenhum tipo de valor agregado. Né? E estou lendo na ordem: milho em grão, 5 bilhões, óleo com combustível, 4,6, frango em pedaços, 4, bovinos, 3, aviões. A única coisa que nós temos algum destaque é por causa da Embraer. Né? A única coisa que vai aparecer entre os 30 primeiros que não são atividades dependentes, digamos assim, do ponto de vista econômico, com baixíssimo valor. Né? Açúcares, fumo, ferro, aço não manufaturado, frango inteiro, ouro, algodão simplesmente debulhado, sem processamento, sem nenhum tipo de valor, alumínio, óleo de soja e, por fim, o que é um exemplo